Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série acerca da teologia sistemática. E vamos iniciar essa série de estudos e espero de alguma maneira edificar, abençoar a sua vida. Por isso preste atenção, tome notas, Anote aquilo que você está aprendendo. Nós vamos iniciar falando, definindo o que é doutrina. Lembrando que teologia é a ciência que estuda o Theos, Deus. Sistemática significa estudar sistematicamente, de maneira organizada, toda a doutrina de Deus, que engloba uma série de doutrinas, das quais nós vamos estar abordando aqui através desses vídeos. Bem fácil de você localizar no nosso canal, é #teologia. #teologia, daí você vai ver várias temáticas acerca da doutrina cristã, da teologia, do Theos Logos, ou seja, a ciência que estuda Deus, os conceitos de Deus, as coisas acerca de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre doutrina. Definirmos o que é doutrina. Qual é o conceito de doutrina? Primeiro, querido, doutrina, você precisa entender que doutrina é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia, organizadamente, ou seja, de maneira ordeira, compreensível, racional, inteligível. Nós precisamos entender as doutrinas fundamentais, os ensinamentos principais. E como nós estamos falando de cristianismo, de ser crente, de ser cristão, elas são valores, são verdades, são princípios fundamentais encontrados na palavra de Deus. Essa é a nossa fé. A nossa fé é baseada numa obra divina chamada a Bíblia, o Biblos de Deus, o grande livro de Deus. E doutrina é isso, é o conjunto de princípios que servem, sem dúvida nenhuma, que servem para base do cristianismo. Compreende desde o ensinamento, desde a pregação, a opinião das lideranças cristãs, desde que embasadas em textos e obras bíblicas escritas, ou que fazem menção de maneira organizada, racional acerca da Bíblia. Também é uma questão de fé, obviamente, porque a nossa doutrina cristã é baseada numa regra de fé. E essa regra de fé, esse preceito de comportamento e norma de conduta social se refere a Deus, se refere a Jesus, se refere ao Espírito Santo e se refere à salvação. Então esse é o conceito da doutrina, de doutrina. O que é doutrina? Doutrinar é ensinar as verdades fundamentais da Bíblia de maneira organizada. E teologia sistemática é isso. É o Theos de Deus, a ciência que estuda Deus, organizada de forma sistemática, organizada, compreensível, racionalmente inteligível, para que nós possamos crescer e florescer no Senhor. Onde é que está isso na palavra de Deus? Nós vemos isso em Deuteronômio 32, versículo 2, em Provérbios 4, 2, em Provérbios 9, 9 e Provérbios 13, 14 também fala sobre isso. É a palavra doutrina, do hebraico iekar, kel iekar, significa doutrina, significa ensino, ensinamento, percepção, capacidade de persuasão. É uma palavra que vem do lakar, que significa tomar, pegar, buscar, segurar, apanhar, receber, adquirir, comprar, trazer, casar, tomar esposa, arrebatar, tirar, carregar embora e tomar em casamento. Então, fala de buscar a Deus, de segurar o ensinamento acerca de Deus e de adquirir de maneira espiritual, através da fé, através da leitura da palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Esse texto de Deuteronômio 32, 2 diz que a minha doutrina ela será como orvalho pela manhã, ela será derramada como orvalho pela manhã. E a doutrina de Deus é isso, ela quer escorrer suavemente em todos os lugares. Além disso, é uma boa lei, é a lei de Deus, é a lei divina, que dá instrução ao sábio, que ensina os justos a fonte de vida e como também se desviar dos laços da morte. Então, primeira palavra doutrina significa erkel e ekar, do hebraico, traduzido para português, a palavra doutrina. Outra palavra do hebraico é Yervá Torá,
que significa lei, orientação, instrução, orientação humana ou divina, ou conjunto de regras e de leis que regem determinado grupo social, determinadas pessoas. Nós encontramos isso também em Isaías 28:9 e Isaías também 29:24, essa palavra também traduzida no português como doutrina, tá? Então é muito importante nós entendermos um pouquinho mais acerca dessa temática tão especial. Então, esse conjunto de ensinamentos, né, de ensinamentos proféticos, são orientações, são instruções sacerdotais, instruções legais, referentes aos costumes e aos hábitos do povo de Deus. É uma palavra também oriunda do termo hebraico yará, que significa lançar, atirar, jogar, derramar, como lanças, flechas, jogar água, né, atirar, apontar, mostrar, dirigir, ensinar e instruir. Então, é algo que tem uma direção definida. E a direção é o coração de Deus, é a lei de Deus, que revela o próprio Deus. E é interessante que a doutrina tem essa função, dar entendimento àqueles que andam erradamente em seus espíritos, em seus corações. É um aprendizado aos murmuradores, para que eles possam reverter essa situação no seu coração e realmente começarem a adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então são essas duas palavras do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra doutrina no Novo Testamento, ela vem do termo didaquê, tá? Nós encontramos isso em Marcos 1:22, em Lucas 4:32, em Atos 2:42 e em Romanos 6:17. Fala de ensino, didaquê, né? Daí que vem a palavra didática, ensinamento, ensinar. Didaquê significa doutrina, doutrinar. Fala de ensino, de doutrina, de instrução nas assembleias religiosas dos cristãos, de fazer uso do discurso como meio de ensinar as pessoas, em distinção de outros modos de falar em público. É mais do que oratória. Essa palavra, né, ela vem da raiz didasco, que significa conversar com os outros, a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, desempenhar o ofício de um professor, de um mestre, conduzir-se e dar instrução às pessoas, explicar ou expor algo a alguém. Então, didaquê é uma palavra muito importante no Novo Testamento, significa doutrina, traduzido em português nas nossas Bíblias como doutrina. A outra palavra doutrina no Novo Testamento é didascalia. Didascalia você pode encontrar também em 1 Timóteo 4:6, 1 Timóteo 4:16, em 1 Timóteo 6:1, em Tito 2:1 e em Tito 2:10. Também fala, vocês estão vendo que são palavras muito similares. Fala de ensino, fala de instrução, fala de preceitos, fala de uma palavra oriunda do termo grego didáscalos, que no Novo Testamento significa alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem, como também mestres da espiritualidade, que pelo seu imenso poder, capacidade dada por Deus, são mestres de Deus que atraem multidões, como foi, por exemplo, o profeta João Batista, tá? Então, são os dois termos aqui em português que significam a palavra doutrina. Então vamos lá mais um pouquinho. Doutrina também era a palavra apropriada para o objetivo de João 1:1, né? E também nós vemos claramente essa palavra, esse logos de Deus em João 1:1. Ensinamento, né? Ciência, estudo, também tem a ver com isso aqui. Quais são as características da doutrina de Cristo? Quais são as características da doutrina de Cristo? Primeiro, o bom ministro de Deus é criado na fé e na doutrina. Se você realmente é de Jesus, é de Deus, é um cristão, você tem que ter fé, mas também tem que ter doutrina, porque é a doutrina, o ensinamento que gera fé, que fomenta a fé bíblica, fé teológica, fé em Deus, nos ensinamentos acerca de Deus e tudo aquilo que trata relacionado à vida com Deus. Nós vemos claramente
que essas são características de um verdadeiro cristão. Ele leva a sério a doutrina de Deus. Ele segue a boa doutrina, a doutrina saudável, como diz lá em Tito capítulo 2. Então, a primeira característica da doutrina de Cristo é que essa doutrina expulsa os espíritos malignos, pois ela é vinda de Deus. Ela expulsa os espíritos malignos, porque ela é vinda de Deus. Nós vemos isso claramente em 1 Timóteo 4:6. Nós vemos que aqui a verdadeira doutrina, ela tem um poder de expulsar os espíritos malignos, porque é o ensinamento da verdade, e a verdade, ela é a luz de Deus, que expulsa, que manda fora, que destrói todas as trevas espirituais que estejam assolando a vida das pessoas. Segunda característica da doutrina de Cristo é que ela pode ser provada como verdadeira. Nós vemos claramente em João 7:17. Ela pode ser provada como verdadeira. Ela é a verdade de Deus. A própria Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é encontrada na doutrina de Deus. E ela pode ser comprovada como verdadeira, através daqueles que creem na verdade de Deus, na verdade imutável, estabelecida por Deus. Outra coisa é que a doutrina, terceira característica, ela deve ser perseverada. Você não pode abandonar a doutrina de Deus, os ensinamentos acerca de Jesus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, porque se você não perseverar, infelizmente, a salvação não é para você. A Bíblia diz: aquele que perseverar será salvo. Então, a perseverança dos santos é uma doutrina cristã. É necessário perseverar, é necessário prosseguir na doutrina cristã, no ensinamento correto. Então, a doutrina deve ser perseverada. Quarto princípio, quarta característica da doutrina de Cristo é que deve ser obedecida de coração. Será que você obedece de coração os ensinamentos de Jesus? Os ensinamentos encontrados, por exemplo, em Mateus capítulo 5, 6, 7, no grande sermão do monte. Ali nós vemos uma síntese dos principais ensinamentos de Jesus. Será que você coloca em prática? Será que você entende aquilo? Será que você obedece de coração? Nós vemos claramente isso em Romanos 6:17. A Bíblia nos ensina que nós temos que obedecer de coração a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, a doutrina cristã. O quinto princípio é que a doutrina de Cristo tem como característica que ela tem o mesmo valor que a revelação, que a ciência e que a profecia. Nós vemos isso claramente em 1 Coríntios 14:6. E também ela é tão importante quanto a interpretação de língua. Entre os dons, é claro, a palavra de Deus, a doutrina cristã, ela é que sustenta, ela é que fundamenta os demais dons. Dom de revelação, dom de ciência, dom de profecia, interpretação de língua. Na verdade, todos esses dons, eles precisam ser filtrados na palavra de Deus, na doutrina de Cristo. E eles precisam ser valorizados da mesma maneira. Tem gente que valoriza os dons, mas não dá o mesmo valor. Valoriza a revelação, a ciência, a profecia, a interpretação de línguas, o falar em línguas, mas não valoriza a doutrina de Cristo. E por isso, muitas vezes, é pego, leva um escorregão, uma rasteira do diabo através de espíritos enganosos que acabam enganando e lesando essa pessoa e às vezes até desviando da fé e do caminho de Deus. Nós vemos o sexto princípio, é que uma das características da doutrina de Cristo é que temos que cuidar dela para a nossa salvação. A nossa salvação depende da doutrina que nós seguimos, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo é o que nos leva à verdadeira salvação. Nós não podemos viver enganados, nós temos que viver na verdade, temos que cuidar dessa doutrina para que sejamos verdadeiramente salvos, conforme 1 Timóteo 4:16. E o seguinte ponto é que a doutrina de Cristo também indica o modo de vida na fé, a maneira como nós devemos viver. A maneira como você deve viver é de acordo com a doutrina cristã. Você já não vive mais segundo os padrões do mundo, mas sim segundo a doutrina, a regra de fé, a vida e conduta do reino de Deus, do povo de Deus. Nós vemos isso claramente em 2 Timóteo 3:10. Por isso nós temos que ter uma doutrina sadia, a pura e genuína doutrina de Deus. O evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré.
porque a doutrina de Cristo indica o modo de se viver, o modo de vida na fé. E por último, através da doutrina, nós temos a doutrina de Cristo, nós temos a capacidade por Deus de convencer aqueles que são contradizentes, aqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus, aqueles que de alguma maneira tentam de maneira sorrateira envolver, embaraçar e arrancar outros do caminho. Se você for cheio da doutrina de Deus, da palavra de Deus, do ensinamento do Senhor Jesus, você pode ter certeza que você terá capacidade apologética de defender a fé, de convencer os contradizentes, aqueles que são contrários à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor. E por último, a doutrina de Cristo deve ser incorrupta, séria e sincera na nossa vida, nos levando à perfeição em Cristo. Está lá em Hebreus 6:1, ou seja, essa doutrina de Cristo inserida, implantada em nós, deve ser incorrupta, deve ser pura, genuína, autêntica, legítima, deve ser séria. Nós devemos levar a sério a doutrina de Cristo e devemos viver com sinceridade diante do Senhor, porque só assim caminharemos rumo à perfeição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nós vamos continuar o seguinte vídeo também falando mais acerca da doutrina e falsas doutrinas na época de Jesus, um alerta também à igreja cristã nos dias de hoje. Presta atenção, continue conosco nesse material, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus te abençoe. Nós temos você pode assistir de novo, fazer as anotações dos pontos, anotar os versículos e depois conferir na palavra de Deus tudo aquilo que nós estamos falando de maneira objetiva, clara, rápida, através desses pequenos vídeos ensinando a doutrina cristã e a teologia sistemática do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, a grande, que a paz de Deus esteja sobre você. Amém.